Será que a abertura do Mar Vermelho foi realmente um milagre? Ou a ciência explica tudo isso? Você tem essa dúvida? Eu tenho a resposta. Meu nome é Ítalo Tássio e você está no Vida de Crente. Tem algumas reportagens por aí que dizem que a abertura do Mar Vermelho é facilmente explicada pela ciência. Será que essas explicações são realmente convincentes? Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 21. Acompanhe comigo. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Aqui nesse capítulo de Êxodo, a Bíblia relata um pouco da aflição que os israelitas estavam tendo ali naquele momento, quando eles se viram encurralados de um lado pelo Mar Vermelho e do outro pelo exército de Faraó. E aí começam ali a murmurar e a falar. E aí o Senhor diz a Moisés: Moisés, vai lá, estende a tua mão, toca lá naquela água e diga ao povo que marche. Vai embora, eu quero que vocês andem, não olhem para trás. E aí a Bíblia diz que o Mar Vermelho se abriu, fez-se um muro de água de um lado, fez-se um muro de água do outro, e o povo atravessou em terra seca. O cientista Carl Joyce diz que, com o fenômeno chamado fenômeno de vento forte, ele relata na pesquisa dele que facilmente isso poderia acontecer, sem quebrar lei de física nenhuma. Inclusive ele dá como exemplo o relato do general Alexander do exército britânico. O que é que o general diz? Eu vou ler para vocês aqui, certo? O que é que o general fala. Olha só o título da reportagem. Vou deixar aí no link, na descrição, todos os links que eu usei para esse vídeo, tá? O título diz assim: oficiais britânicos relatam um fenômeno parecido com o do Êxodo em 1882. O major general ele diz o seguinte: certo dia, uma rajada de vento leste se tornou tão forte que tive que parar de trabalhar. Na manhã seguinte, descobri que o lago Manzala tinha desaparecido totalmente. O vento na água rasa havia levado o lago para além do horizonte e os nativos estavam caminhando na lama, num local onde, no dia anterior, havia barcos de pesca flutuando na água. O próprio general diz ter pensado na conexão entre o que via e o Êxodo. Ao notar esses efeitos extraordinários, passou pela minha cabeça que eu testemunhara um evento similar ao que aconteceu entre 3.000 e 4.000 anos atrás, na época da travessia do chamado Mar Vermelho pelos israelitas. Reparem que o general ele fala sobre águas rasas e diz também que o lago ele foi levado para além do horizonte. Logo vemos que esse relato, do general, ele não tem essa similaridade toda que o cientista, no começo do vídeo, eu li para vocês, ele diz ter. Vamos analisar alguns passos que a gente percebe que a diferença é até grande. Primeiro que os israelitas, eles atravessaram o Mar Vermelho de um lado para o outro. E nesse caminho existia sim ali uma profundidade, certo? É tanto que no versículo 28 do capítulo 14 de Êxodo, a Bíblia diz que as águas quando voltaram, elas encobriram todas as carroças e encobriram todos os soldados. É tanto que eles morreram afogados. Imagina só a profundidade que era para as águas encobrirem as carroças, que eram carroças grandes.
onde os soldados ficavam em cima, né? E o cavalo vinha por... Então, o relato aqui do general, ele já diz que as águas eram rasas. E o que aconteceu lá no Êxodo foi que as águas eram fundas. Vamos analisar um segundo ponto. O segundo ponto é que lá no versículo 16, se vocês abrirem do mesmo capítulo, vai dizer que o povo de Israel, ele passou pelo Mar Vermelho em terra seca, certo? Eles não melaram os pés de lama. A Bíblia diz explicitamente que eles passaram em terra seca. E o que é que acontece no relato do general? Diz que os nativos, eles estavam o quê? Passando, caminhando sobre a lama. Então, mais um ponto que difere. Porque se a gente analisar, realmente, esse ocorrido, né, pela natureza, esse fenômeno que aconteceu lá, beleza, é histórico, sim, aconteceu. Mas imagina só, o vento bateu, levou o lago para além do horizonte, mas realmente aquela parte onde o lago ali ficava, ela teria que estar molhada, ela teria que estar com lama. Mas lá no Êxodo isso não aconteceu. Lá no Êxodo, o Senhor ele fez abrir o mar e as pessoas passaram por terra seca. Vamos analisar mais um ponto. O terceiro ponto é o seguinte: a Bíblia também diz que o mar vermelho ele se fez como duas muralhas, como dois muros. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. Se a gente voltar lá para o relato do general, o que é que ele diz? Que o lago todo foi para além do horizonte. Então o que é que acontece? Se fosse esse mesmo fenômeno que acontecesse lá no Mar Vermelho no tempo do Êxodo, não existiria as duas colunas, uma do lado e outra do outro, certo? O fenômeno iria acontecer, o mar iria recuar e as pessoas iriam passar em terra molhada e sem aquelas paredes, que foi o que aconteceu lá no relato do general. O lago se distanciou, mas não tornou-se em dois, certo? Ele afastou ali da margem e as pessoas passavam pela lama. O quarto ponto para a gente analisar é a coincidência que eles querem que a gente engula. Imagina só, média de mais de 1 milhão de pessoas, certo? Saíram pelo deserto do Egito. O povo de Israel dava ali mais de 1 milhão de pessoas, tirando periquito, papagaio, cachorro, os animais que eles usavam naquela época, que eles saíram com tudo, né? A Bíblia relata que eles saíram com tudo de lá do Egito. Eles passaram pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho estava aberto, segundo eles, pelo fenômeno de ventos fortes. E o que é que acontece? Justamente na hora que o exército de Faraó vai passar, as águas começam a se fechar. Olha que coincidência, né? Quer dizer, deu para mais de 1 milhão de pessoas passarem por ali, talvez mais de 1 milhão, certo? E na hora do exército de Faraó, as águas fecham. Coincidência ou milagre? Eu poderia citar muitos outros aqui, muitos outros pontos que divergem bastante do ocorrido, do que Moisés ele relatou lá no Êxodo, certo? Eu vou me deter aqui só nesses 4 pontos, que eu acho que já é o suficiente para a gente entender que não, né? Não tem nada parecido com o que aconteceu lá em 1882. Tudo bem, ocorreu, é um fato registrado, mas não como eles dizem, que aquele fato lá do general, que o general relatou, explicaria o Êxodo. Não, eu tenho certeza que ficou claro bastante que não é o mesmo fenômeno, não aconteceu da mesma forma. Então, amigos, com isso fica a lição que nem tudo que está relatado na Bíblia ela pode ser comprovada cientificamente, mesmo porque nosso Deus é grandioso demais para ser comprovado cientificamente. E algumas coisas que ele faz é grandiosa demais para também serem comprovadas cientificamente. É aí onde entra a nossa fé. Lá em Hebreus 11, versículo 1 diz que
A fé é a certeza daquilo que esperávamos e a prova das coisas que não se veem. Você viu o Mar Vermelho se abrir? Com certeza não. Mas você crê? Espero que sim. Isso é fé. E a palavra de Deus também diz que o justo, ele viverá pela fé. E esse é o vídeo de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e valeu!